Olá pessoal, boa tarde. Sou o Rodrigo Salvo, analista de soluções aqui na Teutec Solutions e vou falar um pouquinho para vocês aí do comparativo entre o ASA e o Firepower. A gente vai ver um pouquinho da evolução da plataforma, né? Entender um pouquinho as vantagens de fazer uma migração de uma plataforma para outra. Bom, deixa eu me apresentar para vocês um pouquinho, né? Meu nome é Rodrigo Salvo, eu sou analista de soluções aqui na Teutec Solutions, né? E eu trabalho com arquitetura de segurança da informação e com soluções de SD-WAN, né? Então, no meu papel aqui, a finalidade é entender a demanda dos clientes, né? Quando eles estão procurando novas soluções, novas plataformas, soluções de segurança, e fazer o desenho em conjunto com o cliente para atender as necessidades dele, né? E aí a gente constrói um projeto para tentar aí auxiliar aí nessas mudanças e atendimento dessas novas demandas, tá? Hoje eu vou falar especificamente para vocês de um assunto bem pontual, né? Que é falar um pouquinho do ASA versus o Cisco Firepower, né? Entender quais as vantagens de migrar, né, da solução ASA tradicional para Cisco Firepower. A gente vê o ASA implementado em muitos clientes hoje, né? E a ideia é esclarecer um pouquinho o que tem de novo aí, ou já há algum tempo, né, no mercado, como fazer essa transição para essa nova solução, né? Então, só recapitulando rapidamente, falando um pouquinho do ASA, né? E um pouquinho dessa evolução. Então, o ASA é a solução de firewall muito conhecida aí, pela maioria dos clientes, né? Então, é uma solução de firewall baseado em camada 4, né? Que trata IP, porta e protocolo, ou seja, você faz ali regras de bloqueios e permissões baseados em IP e porta, né? E em alguns modelos você pode acrescentar ali o dispositivo de IPS da própria Cisco para fazer toda a parte de inspeção. E o ASA, ele também serve de outras funções como um concentrador VPN, de VPN site-to-site, cliente-site, e faz esse papel muito bem, né? E a administração do ASA ele é feita de duas maneiras, né? Via CLI, né, linha de comando, né? Ou então via ASDM, né? E ainda tem um outro sistema de gerenciamento centralizado. Então, onde no ASDM você tem ali um pouco ali de interface um pouco mais gráfica para você fazer essas configurações, mas basicamente a funcionalidade do ASA, como eu citei, é estar fazendo papel de firewall de camada 4, trabalhar como concentrador de VPN, né, e fazer todas aquelas funcionalidades de camada 3, camada 4, né? Bom, a Cisco, ela numa evolução, há um tempo atrás, ela adquiriu a Certify, né? E quando veio a Certify, a Cisco começou a trabalhar, a fazer um upgrade muito forte aí nas suas soluções de segurança, principalmente quando a gente fala em soluções de segurança de perímetro, onde o ASA ele começou a ter mais funcionalidades. Então a gente tem aí do lado esquerdo as soluções nativas da Firepower. Nós tínhamos aí o Next Generation IPS, onde ele tinha ali a sua interface, né, de configuração por linha de comando, e um sistema de gerenciamento, né, chamado FMC, onde você fazia todo o gerenciamento desse IPS, e ele é uma interface gráfica para você trabalhar e fazer todas essas regras de configuração, né? Então, foi uma das grandes aquisições da Cisco, né, para começar a trabalhar aí essas soluções de plataforma de perímetro. E o ASA, aí do lado direito, né, que você tinha a opção de fazer um gerenciamento, como eu falei anteriormente, via CLI, né, pelo sistema operacional Linux, ou via SDN, que já tinha algumas interfaces gráficas. E ali eu tenho dois modelos de firewall, né, um 5545 e em cima um 5585, que era um firewall com dois slots para você trabalhar a capacidade de firewall, e você tem alguns módulos que aumentam a capacidade dele.
E você poderia ter isso centralizado, essa gerência centralizada no CSM, né? Então, a Cisco ela começou a trabalhar a segurança de perímetro e o Firewall, né, o ASA, ele começou a trazer para dentro dele algumas funcionalidades que vieram com a aquisição aí da Certify, né? Então, por exemplo, se trouxe para dentro do ASA a possibilidade de colocar os serviços de Firepower Service, dando aí mais funcionalidades de Firewall, não só limitado num Firewall de camada 3 e 4, mas sim já tendo a possibilidade de fazer ali inspeção, controles de malware, controle de aplicação, enfim, que é o que a gente chama de Firepower Service. Então, chegou num certo momento que havia a possibilidade de você pegar o seu ASA, por exemplo, o que era só ASA puro, né? E aí fazer um upgrade dele para que ele conseguisse ter as funcionalidades de Firepower Service para você ter um Fire já de camada 7, com inspeção de arquivos e tal. Com controle de aplicações, né? Então, por exemplo, no modelo de baixo ali, algumas linhas 5.5, como por exemplo 5545, você coloca um HD interno nele, né? E digamos que você já tinha o equipamento funcionando como ASA, você adquiria um HD interno e fazia o licenciamento do Firepower Service, fazendo com que toda a parte de Firepower Service, seria o Fire já indo para a camada 7, com toda a parte de inspeção, engine de inspeção da Certify, né, funcionando desse mesmo dispositivo. E aí, dentro dessa mesma plataforma, olhando aqui esse desenho, né, por exemplo, dentro dessa mesma plataforma, nós tínhamos o sistema operacional do ASA, fazendo todas as funções que ele já desenvolvia, né? Seria toda a parte de controle até a camada 4, e todas as questões de VPN e L3, enfim, aqui, incluído um HDzinho interno com licenciamento de Firepower Service, né? Então, você tinha um gerenciamento via SDN, né, para a parte de camada 4, mas tinha um FMC para fazer toda a tratativa de camada 7. Né? No dispositivo maior, que era o 5585, né, ele tinha 2 slots, você tinha um slot e aí você dedicava só para a função ASA, um outro slot dedicado só para a função de Firepower Service. Então aqui a gente já começava a ter, né, uma solução voltada aí para trabalhar em camada 4, né, em camada 7, fazer controle de aplicações e inspeção utilizando a engine da própria Certify. Né? Bom, a partir daí, só o que a gente fez? Isso foi um momento, né, onde a Cisco, a aquisição da Certify, foi trazendo para dentro desses appliances de segurança a funcionalidade da Certify, onde você tinha essas duas funcionalidades ali. E você tinha gerências distintas, né? E aí, num certo momento, a Cisco começou a trabalhar o sistema operacional único, que faz parte dessa evolução, né? Onde hoje você tem um único sistema operacional com tudo integrado numa única plataforma, numa única gerência, que é o que eu vou mostrar para vocês hoje. Então, o que você tinha em CLI, o que você tinha no ASDM, e depois, mais tarde, você fizesse um upgrade seu ASA para o Firepower e acrescentasse essa funcionalidade para ter o sistema de gerência FMC, agora você teria toda essa parte de controle de camada 3, 4, camada de aplicação, inspeção, enfim, num único sistema operacional, que é o Firepower, o FTD. Né? Seria esse cara aqui onde a gente está integrando todas as funcionalidades desse dispositivo. E aí a gente tem uma gama de dispositivos hoje na Cisco, né? Desde firewalls de pequeno porte até firewalls de grande porte, né? Onde a gente consegue rodar, por exemplo, só a imagem ASA ou rodar o FTD, que é o sistema unificado, né?
de ASA mais Firepower Service, que eu vou demonstrar mais à frente para vocês. Vou falar de algumas funcionalidades, depois aí a gente vai parar um pouquinho para fazer uma demonstração e ver como é que está a carinha e a administração desse cara. Tá? Só que antes da gente mostrar para vocês um pouquinho das funcionalidades que o FTD traz, dessa funcionalidade, e mostrar também quais são os appliances que já estão utilizando esse sistema operacional, fazer a demonstração, eu queria trazer para vocês, compartilhar um pouquinho de como é que está a posição da Cisco em termos de soluções de segurança, né? Um player hoje que dentro do portfólio de segurança de informação tem assim uma grande gama de soluções, né? Que pode essas soluções trabalharem de forma independente ou em conjunto, né? Onde a gente consegue atender aí todos os gaps de segurança do cliente, fazendo com que essas soluções consigam se complementar, dependendo, né, do gap que a gente tenha no cliente, né, ou da demanda que a gente tenha no cliente. Então, a gente consegue utilizar aí diversas soluções, desde de solução de proteção do dispositivo final ou perimetral, que a gente está falando, dentro de soluções em cloud. Então, só passar rapidamente, porque é importante aproveitar esse momento também para ter um refresh das soluções de segurança que estão na Cisco, e aí a gente consegue depois ver alguns números, o porquê que é tão importante olhar para um player que ele não é um player de uma única solução, de um único produto, mas um player que tem aí um portfólio grande de soluções voltadas à segurança. Porque depois a gente vai ver que isso começa a convergir numa única nuvem de Threat Intelligence que vai convergir em todos os outros dispositivos, independente se o cliente tem ou não mais dispositivos de segurança. Então, assim, falando rapidamente, para depois a gente entrar no Threat Defense e entender melhor as funcionalidades que ele tem, né? Eu vou falar rapidamente um pouquinho de cada uma das soluções. Percebam que aqui eu estou falando só de soluções de segurança da Cisco, né? Então, hoje, por exemplo, a gente consegue atender em alguns clientes só demanda de controle de conteúdo web, né? Então, existem projetos de grande porte que é preciso ter soluções só para conteúdo web, onde a gente consegue fazer o controle de aplicação, inspeção SSL, consegue criar cotas de utilização de sites, enfim, e ter uma parte de relatório de navegabilidade muito completa, né? Essa solução é uma solução que veio da aquisição de anos atrás da Ironport, que é o Cisco WSA. Né? Ela pode ser entregue tanto em appliance como virtual. Então, se o cliente está com uma necessidade específica para controle web, a gente consegue atender hoje. Né? Clientes que precisam fazer análises de malware modernos, de vários tipos de arquivo, seja em cloud ou on-premise, dentro de casa, por questões de compliance, que não pode submeter alguns tipos de arquivo para a nuvem, enfim, a gente consegue entregar a solução de Threat Grid, que é a solução que vai fazer toda uma análise, né, em cima de arquivos para saber se aquilo ali contém um malware ou não. Tá? Então é dedicada só para esse tipo de análise, ou seja, a gente pode compor aí essas soluções de segurança. Né? Depois a gente tem a Mirac, que é as soluções MX, né, que são os firewalls, são mais firewalls com funcionalidade, onde eu tenho toda a engine, a mesma engine de PS, Advanced Malware Protection, que a gente vai falar do Threat Defense, do Firepower. Né? Tem também toda uma parte de categorização de URL, e o legal é que o Mirac ele é uma solução de segurança, um firewall de segurança, que ele é feito para ter uma interface amigável e ser um dispositivo fácil de implementar e subir num cliente. Né? Então, todo o gerenciamento dele é em nuvem, né? Toda a parte de configuração de regras e VPNs você faz com cliques, então ele tem uma interface, uma usabilidade muito grande para o cliente. E ele, além de entregar todas as features de segurança que a gente já está acostumado a falar, ele também entrega a funcionalidade SD-WAN, né, que é Software Defined Area Network, onde eu pego os links de longa distância e virtualizo esses links. Ou seja, eu consigo pegar links, seja
MPLS, rádio, internet com IP dedicado ou dinâmico, ou seja, uma DSL, enfim, e conectar 2 links, por exemplo, e fazer uma conexão segura com sites centrais e ele, através desses 2 links, utilizar métricas inteligentes para balancear as conexões. Isso é muito utilizado, principalmente em clientes onde tem uma demanda para fazer uma economia no uso de link de dados. Roteadores ISR e ASR, nós temos presente também todo um sistema de segurança. A gente pode rodar dentro de um roteadores dessa solução de Firepoint, por exemplo, tá? Staffwatch, né? Staffwatch é uma solução de segurança bem interessante, porque agora a gente está falando de perímetro, mas é um cara que faz uma análise dentro do teu ambiente. Ou seja, a gente consegue detectar anomalias dentro do teu ambiente do tipo. Aí eu tenho uma máquina dentro do ambiente que está escaneando portas nos servidores, ou tem uma máquina que está transferindo muitos arquivos para outros dispositivos. Então ele detecta isso, a gente transforma a tua rede num sensor de segurança, onde o Staffwatch vai coletar isso aí e vai gerar alarmes e você vai fazer esse teu trabalho investigativo. Então você pode, além dos alarmes pré-pontos, você pode também setar limite de transferência de arquivos entre setores, por exemplo, né, em conjunto de hosts, e ele te gera um alarme, isso para checar questões de compliance e também ter os eventos de segurança que o Staffwatch pode te dar. Então, quando a gente fala para dentro do ambiente, que é a proteção daquela comunicação lateral entre as máquinas e texto comportamental, o Staffwatch vai trazer isso para a gente. Né? Ele pode ser objetivo aí de um outro bate-papo. O ICE é uma solução que vai fazer a integração, né, e o controle de todos esses dispositivos, onde a gente faz o controle da rede cabeada e da rede Wi-Fi e de VPN, uma política única de segurança e fazendo uma integração com todos os demais dispositivos. Né? Então é muito interessante, porque se eu tenho um cliente que tem o ESA hoje, tem o Next Generation Firewall, junto com o ICE, né, eu tenho toda uma identificação de usuários, além de eu ter o controle da rede cabeada e da rede Wi-Fi, com portal de guest, bring on device, eu consigo fazer com que tudo que eu identifique, que o ICE controla, que é esse acesso da rede cabeada e Wi-Fi, acabe convergindo com informações para dentro desses outros dispositivos. Tá? Uma solução também muito bacana que é o CloudLock, isso se encaixa muito bem em empresas que utilizam o serviço SaaS, que é Software as a Service, como, por exemplo, o Office 365 ou o G Suite, por exemplo. Então, você tem uma conta corporativa hoje no G Suite ou no Office 365, como é que você controla os teus arquivos que estão lá dentro? Como é que você controla algum arquivo que você publicou externamente e esqueceu de tirar? Né? Como é que você controla as informações sensíveis da tua empresa? Então, o CloudLock vai ao encontro disso. Ele vem para fazer esse tipo de controle. Né? Umbrella é uma solução fantástica, tá? Solução de perímetro também. Ele faz um controle perimetral de todos os acessos dos usuários para a internet, baseado em requisições de DNS. É uma solução que veio da OpenDNS, que virou esse produto Umbrella, e em todos os clientes que a gente tem colocado, a adoção tem sido muito boa. A solução de AMP, Advanced Malware Protection. Pessoal, essa solução aqui, ela tá dentro de, basicamente, todos os dispositivos, né, da Cisco. Né? Então, a gente tem, por exemplo, né, o Advanced Malware Protection, o AMP, dentro do Next Generation Firewall. A gente tem esse cara dentro da solução de e-mail, dentro da solução de web, né? Eu tenho esse cara aqui junto na solução do Mirac. Né? Então, quer dizer, eu tenho esse cara aqui dentro de cada uma das soluções. Qual é a função desse cara? É fazer análise avançada de malwares. Né? A gente consegue pegar e todos os arquivos que passam por esses dispositivos, fazer essa análise para ver se eu tenho algum malware ali avançado, né? Dentro de algum desses dispositivos. Eu tenho a solução dedicada de e-mail, né, do Ironport, antigo Ironport, que hoje é o ESA. Né? Então, se você tem os seus servidores dentro de casa e você quer fazer esse controle, a solução se chama ESA, que é essa solução aqui, onde você consegue controlar todos os seus e-mails de saída e de entrada, né, além de proteger sobre as questões de spam, mas
ter um envio, né, e o recebimento seguro desses dispositivos, desses e-mails da empresa. E aqui, especificamente, que a gente vai falar hoje, né, da solução de Next Generation Fire, aonde nós temos aí o nosso Firepower, né, que já está com um código unificado, que é o FTD hoje, e a gente vai falar de algumas funcionalidades, tá? Então, eu queria só fazer passar esse panorama geral para que todo mundo conhecesse um pouquinho dessas soluções e que elas podem ser implementadas de forma única ou em conjunto. E se implementarem em conjunto, elas podem trocar informações dentro do ambiente do cliente, elas trocam informações com uma nuvem de thread intelligence, mesmo se estivessem separadas do ambiente, né? Eu posso ter políticas centralizadas no ICE e trocar contextos de informações, né, de quem e qual dispositivo está sendo utilizado na rede para identificar em uma dessas soluções. Agora, pense em todas essas soluções sendo fornecidas a nível global, né, em cada um dos clientes, e todas essas soluções ligadas a uma nuvem de inteligência, que é o Cisco Talos. O Cisco Talos, ele recebe feeds, né, atualizações de cada um desses dispositivos. Então, por mais que você tenha hoje, colocando o Next Generation Fire, que a gente vai falar aqui, se você tiver, por exemplo, só o Next Generation Fire, mas se for detectado em algum cliente que tem o ESA, um e-mail de phishing, então esse domínio vai ser atualizado lá no Talos, que vai ser atualizado na tua base do teu Next Generation Fire, ou seja, está tudo muito interligado. E aí, quando a gente pega o número do Talos comparado a outros players de produtos que têm produtos específicos, a gente vê que os números são gigantescos. Então, por exemplo, a gente tem uma base de dados de classificação de mais de 270 milhões de URLs conhecidas, né? Filtros, né, de IPs e blacklist aí, com mais de 70 mil IPs conhecidos. E por ter uma base muito grande vindo do OpenDNS, que hoje é o produto Umbrella, a gente analisa diariamente mais de 80 bilhões de requisições de DNS. Né? Em samples de malware, né, a Talos chega a receber 1,5 milhões de samples de malware por dia, né? Devido às soluções de e-mail do ESA, né, mais conhecido aí como Ironport, a gente recebe mais de 600 bilhões de mensagens de e-mail por dia para fazerem análise e 600 bilhões de mensagens de requisições. E todos esses números ele acabam convergindo em todas as soluções de segurança. Na solução de endpoint, nós temos o AMP para endpoint, Advanced Malware Protection, dentro dos dispositivos finais, de controle web, de rede, que é o Next Generation Fire que a gente vai falar, do Next Generation IPS, dos devices, né? Isso acaba convergindo em cima aí de todas essas soluções. Né? Bom, vamos falar especificamente então do Cisco Firepower. Né? Quando eu dei uma introdução lá no início, a gente falou um pouquinho do ASA, existia uma conversão do ASA para Firepower. Né? O nosso papel aqui exatamente é receber as demandas dos clientes. Tem muito cliente que entra em contato com a gente, pô, Rodrigo, eu tenho um 5545, o que eu devo fazer? Eu posso botar o HD e transformar em Firepower, ou é melhor converter ele todo em FTD? Então a gente faz toda uma análise das funcionalidades que o cliente quer utilizar, de como que está o ambiente dele, quanto ele quer crescer, também de qual é o ciclo de final de vida desse equipamento. Né? O meu papel aqui é exatamente fazer isso, para poder ver a possibilidade de migração da plataforma atual para a Firepower. Né? E falando especificamente da solução de Firepower, né, e aqui vale para o código unificado, que eu vou demonstrar ali depois para vocês, que é o FTD, né? O foco da solução hoje na realidade, ela tem um foco muito grande em termos de ameaças, né? Onde a gente consegue parar muitas ameaças, a gente consegue ganhar muita visibilidade, reduzir a superfície de ataque, né? E a gente consegue ter uma análise rápida, né? E contínua de tudo que está acontecendo na rede. Né? Sempre aí reduzindo a complexidade e ganhando mais em termos de ambiente e rede.
E se a gente for olhar um pouquinho o mercado, né? Vamos olhar um pouquinho o mercado, o que o mercado está trazendo de informações referente aí à solução especificamente de Next Generation Fire baseada em Firepower da Cisco. Tá? Então a gente tem aqui na esquerda, né, um quadrante do Gartner, onde a gente traz aí o quadrante do Gartner de alguns players dedicados somente para IPS. A gente vê que a Cisco está muito bem posicionada, e essa engine de IPS, ela está dentro da solução de Next Generation Fire. É o mesmo IPS que eu tenho. Eu posso ter a solução dedicada, mas eu posso ter um appliance que eu posso trabalhar só em modo de IPS, né? Só em modo ASA, eu posso trabalhar com uma Next Generation Fire. E essa mesma engine de IPS, ela está dentro do Next Generation Fire da Cisco, que também está posicionado entre os líderes do Gartner hoje, né? Bom, e o que traz a solução de Firepower hoje, né? Quais são os benefícios, né? Então, assim, antes, quando eu tinha o ASA, eu tinha um controle por IP, porta e protocolo, por exemplo, e tinha um módulo de IPS próprio da Cisco para controlar ameaças, né? Na solução de Firepower hoje, eu consigo, além de ter toda a parte de IPS para controlar especificamente ameaças, eu tenho outras funcionalidades que o Fire de próxima geração traz, que é o quê? Tem uma identificação e políticas por usuários e grupos, né? Controle de aplicações ou protocolos. Hoje, então, eu saio daquela camada de IP, porta e protocolo e faço um controle baseado em aplicações. Também transferência de arquivos, né? Eu consigo fazer um controle em tipo de arquivos que devem ser inspecionados ou que podem ou não ser transferidos, e também um controle de filtro, né? de conteúdo web de classificação. Agora, isso aí é que basicamente todos os firewalls de próxima geração trazem, né? Mas o que o Firepower traz, então, quando a gente compara ele a outros players de mercado? E a gente vai ver isso muito bem, né? Depois, quando a gente começa a demonstrar e colocar a solução no cliente. Então, a gente tem um controle muito grande de controle de comando e controle, de malwares, e a gente tem uma visibilidade, devido à qualidade, à profundidade de inspeção de pacotes, uma visibilidade dos sistemas operacionais que estão rodando na rede, se as aplicações são clientes, se é de dispositivo mobile, se é de impressora, telefone, a gente consegue detectar os dispositivos. Né? Mas o que isso vai trazer de benefício para mim? Né? A gente vai ver depois na demonstração que a gente consegue ver a quantidade de sistemas operacionais da rede, os tipos de sistemas operacionais que estão rodando. Tá, tudo bem, mas qual é o benefício que traz? O benefício que traz é que a gente faz uma correlação de um tipo de ataque ou de um tipo de comportamento especificamente para aquele dispositivo, o que te diminui essa questão de falso positivo e te dá exatamente um indicador de compromisso, um indicador se você precisa fazer um trabalho investigativo ou não, se aquela estação corre risco. Então, por exemplo, às vezes você tem um tipo de ataque focado numa estação Linux, né? Mas aquele ataque está indo para uma estação Windows. Então, ela não tem um risco, mas não é um comprometimento muito grande. É diferente de o ataque ser focado para uma estação Windows, né? E essa estação realmente ter o sistema operacional com aquela vulnerabilidade está sendo explorada. Aí seu risco é muito alto. Então, a gente consegue ter essa correlação, né? Não simplesmente sinalizar se eu detectei algo crítico, né? Ou algo baseado, ou médio, enfim, baseado numa assinatura daquilo que pode causar um estrago. Eu consigo ir mais além, fazendo essa correlação com o tipo de dispositivo que está sendo explorado. Né? Bom, uma das grandes diferenças que a solução atual tem da Firepower para Cisco, os clientes sentem muita diferença, né? É porque, assim, quando a gente sai do ASA para Firepower, quando a gente fala no ASA puro, a gente está falando no controle de IP, porta e protocolo, né? Quando a gente vai para a solução de Firepower, né, a gente consegue fazer controle de aplicações, como está mostrando nessa telinha aí. Eu tenho várias aplicações, eu posso dizer as aplicações que devem passar, então eu posso colocar na regra que LinkedIn pode passar, né? E Facebook, só algumas subaplicações do Facebook devem passar. Então, por exemplo,
fotos e áudios não, mas like o pessoal pode fazer. Então, eu consigo descer, né, nesse nível de reconhecer qual é a aplicação e qual ação que pode ser tomada. Tá? Uma outra funcionalidade, e a gente sabe quem é usuário do Asmod não tem, que é você fazer um controle web. Então, por exemplo, hoje, eu numa única plataforma, né, dependendo do tamanho do meu projeto, óbvio que dependendo de alguns projetos isso pode ser separado, até porque a gente tem isso no portfólio separado e temos projetos em clientes nesse porte, né, principalmente devido às funcionalidades e demandas dos clientes. Você pode ter numa única solução, por exemplo, o controle web. Então, eu posso fazer filtros, né, de permissões e bloqueios e posso fazer políticas baseadas em categorização. Né? Então, por exemplo, tudo que é algum tipo de categoria de algum site, eu vou liberar para o usuário acessar, né, por exemplo, pesquisas de forma segura no Google, com uma função Safe Search, mas gambling, por exemplo, eu não vou deixar passar, então o usuário não vai conseguir usar. Né? E aí a gente consegue fazer esse controle. Um dos controles também está dentro dessa funcionalidade é o DNS Sinkhole. Né? DNS Sinkhole, ele faz o quê? Ele detecta, por exemplo, que uma estação está fazendo uma solicitação de controle, comando de controle para fora, só que isso bate no teu DNS interno e teu DNS interno manda para fora. Então você precisa identificar qual é a máquina de dentro que está tentando acessar aquele domínio para tentar fazer um comando e controle. Baseado no domínio que bate no equipamento, ele verifica que aquele domínio é um domínio já utilizado para comando e controle. E aí ele, para saber quem é o IP de dentro da máquina, por exemplo, porque isso vai para a comunicação do DNS, né, e a requisição de resolução de domínio, por exemplo, sai do endereço DNS, feita uma conexão respondendo esse comando e controle aí para identificar esse usuário que está infectado, tentando fazer um comando remoto, um comando para fora, para que o atacante consiga fazer uma conexão remota de controle da máquina. Né? E outra funcionalidade, né, que é a funcionalidade de SSL Decryption. Então a gente tem isso em diversos dispositivos, né, para fazer essa funcionalidade, onde eu tenho ali alguns sites HTTPS que eu preciso fazer um papel onde a criptografia é boa porque protege a conexão do usuário final com o servidor, mas ela é muito utilizada para bypassar arquivos que contêm malware, enfim, até porque o equipamento que está ali no meio, analisando, não consegue enxergar o que está passando. Então, é preciso ter a capacidade de abrir essa comunicação para poder inspecionar e saber se ela comunicação é uma comunicação uma comunicação que pode ser feita sem trazer prejuízo ao ambiente, ou se naquela comunicação eu estou passando algum tipo de arquivo que contém malware, enfim. Né? E uma das funcionalidades, além daquela questão de indicadores de compromissos mais assertivos, numa correlação de um tipo de ataque com o nível do sistema operacional, né, que é único dentro dos players de Next Generation Firewall, a gente, dentro da solução de Firepower, né, a gente ainda tem a possibilidade de fazer a trajetória de malware. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um dispositivo, né, com a solução de proteção do dispositivo final da Cisco, que é o AMP, que é uma solução de EDR, e eu tenho meu firewall de perímetro. Eu consigo, dentro da solução de gerência, fazer uma trajetória desse dispositivo. Então, eu tenho ali o meu controle de reputação de arquivos. Se um arquivo é benigno, eu vou saber. Se ele é maligno, eu também já conheço. Se eu tiver em dúvidas, eu mando ele para a solução de thread creating em cloud fazer essa análise. Mas o legal dessa solução é que, além do que a gente já conhece de você ter uma reputação do arquivo e poder submeter isso para uma análise estática, dinâmica e tal, e devolver para o teu dispositivo de perímetro, né? Quando eu habilito a solução de Firepower com o AMP, que a gente chama de AMP Network, eu consigo ter uma visibilidade de todas aquelas comunicações de algum arquivo maligno, por exemplo, que passou dentro do ambiente. E
e para quais dispositivos foram infectados. Então, você tem uma visão de quando esse arquivo entrou e para qual dispositivo ele saiu. Se você tiver um AMP Network, você consegue ter essa trajetória melhor ainda. Então, você consegue saber o que aconteceu e quais os dispositivos que estão infectados. Aqui a gente faz uma análise contínua para isso. Eu vou passar um exemplo aqui bem claro para explicar melhor essa questão da trajetória. E algumas outras funcionalidades que a gente tem, né, dentro da própria solução, é uma integração, a gente vai falar muito de integração, né, onde eu consigo, dentro do próprio WISE, com uma solução completamente separada para fazer administração de rede cabeada, de rede Wi-Fi, fazer uma integração com o Next Generation Firewall para que eu consiga identificar os usuários que estão utilizando a rede cabeada e o Wi-Fi e usar esses dados do WISE para isso. Mas se eu não tenho, por exemplo, a solução de WISE completa para fazer o meu portal de usuário, ou para fazer meu controle via rede cabeada 802.1x, enfim, eu ainda posso utilizar o módulo dele, né, específico para integrar com o Firepower e ter a visibilidade dos meus usuários, por exemplo. Outras funcionalidades de Captive Portal, né, isso já tem dentro da solução, funcionalidade de X44, rate limits por aplicação, a gente consegue botar uma regra lá numa certa aplicação, como o YouTube, e limitar o máximo de up-down, de up-down que vai ser utilizado para essa aplicação, e isso relacionado a um grupo de usuários. Então, a gente tem a possibilidade de fazer um shape, um rate limit, né, um controle da largura de banda baseado em aplicação em grupos, mas não só de saída, mas como de entrada dessa aplicação. Né? Bom, e uma das coisas mais interessantes que a gente tem quando a gente começa a voltar lá para aquela figurinha que eu mostrei todas as soluções, né, é a questão de integração e orquestração da rede. Então, por exemplo, pegando esse exemplo aqui, olha só, se hoje você coloca uma solução de Firepower no teu ambiente, né, você colocou ele aqui no perímetro, certo? E aí você tem lá o teu sistema de gerência, mas você mais tarde comprou a solução para o WISE, que é a solução de controle de acesso à rede da Cisco, que tem alguns níveis, né, que pode chegar a um nível de NAC, por exemplo, tá? E você tem suítes, né, integrados à solução WISE dentro do ambiente. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um usuário com um notebook, e esse usuário fez uma comunicação de comando e controle para fora, né, para um site maligno, enfim. Isso é detectado pelo firewall. O firewall avisa o seu sistema de gerência que vai gerar um alerta para o WISE, que é o cara que te permite a conexão na rede cabeada ou na rede Wi-Fi. E vai dizer para o WISE, WISE, olha só, tem esse cara aqui que está na porta 1 do switch 10, que está na vela 20, esse cara que eu identifiquei aqui, ele está com um comportamento estranho. O WISE, por saber qual é o switch, porque eu vou passar a identificação desse dispositivo aqui, através da detecção e integração que ele tem, né, ele vai saber qual o switch, a porta vai estar conectado, e aí ele joga um tagging de quarentena, né, ou seja, eu já faço com que isso fique totalmente isolado dentro do meu ambiente. Então é muito legal quando a gente começa a ver as integrações que a gente pode fazer dentro do ambiente do cliente. Tem uma outra solução, né, que é o Cisco Thread Response, que é muito bacana, a gente vai tentar fazer um webinar só disso, tá? Que ela te dá uma visibilidade muito grande do que está acontecendo dentro do ambiente e exatamente trazendo aí um pouco dessas integrações. Então, isso aqui é um único exemplo do que eu posso fazer integrando o Firewall com o WISE, por exemplo, são duas soluções voltadas para a segurança, onde eu posso, além de proteger meu perímetro, já fazer um controle dentro da rede cabeada, através de um isolamento, né, desse usuário que está contaminado. Agora, eu só vou trazer um exemplo aqui do AMP, né, pessoal, para a gente ver como é que o AMP funcionaria. Então, nós temos o AMP Networks, que é o cara que está dentro do Firepower, e o AMP para a estação de trabalho. Esses caras podem trabalhar em conjunto,
Mas se eu não tiver o AMP para a estação de trabalho, tiver o AMP dentro do Firepower, por exemplo, eu vou ter visibilidade de toda aquela comunicação que bater no Fire. Com o AMP Network eu ainda consigo ter uma visibilidade lateral. Eu trouxe um exemplo, isso aqui é uma tela da gerência do Fire. Quando a gente está com o Firepower dentro já com o FTD, com código unificado, a gente tem uma única tela de gerência, que é esse cara que eu estou mostrando para vocês, que é a telinha do FMC, né? Que é o sistema de gerência da solução. Que além de gerenciar diversos firewalls, ele pode gerenciar um único firewall, por exemplo, e vai te trazer todas as funcionalidades, desde configurações de camada 2, 3, até a configuração de regras por aplicação, controle de filtro de URL, enfim. E aqui eu estou trazendo específico, então, aí uma demonstração aí do AMP dentro do Firepower. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem um arquivo, né, desconhecido que está nesse P183, ele foi feito download do Firefox. Né? 7 horas mais tarde, esse arquivo foi transferido para um terceiro dispositivo dentro da rede, por meio de SMB. Muito bem. Esse arquivo ele é copiado mais uma vez para um quarto dispositivo utilizando SMB. Só que se percebeu que depois a solução de Threat Intelligence da Cisco descobriu que esse arquivo é um arquivo mal intencionado. Né? Então, como a gente tem uma retrospecção, né, tem um controle de tudo que está acontecendo ali, né, a gente vai fazer um evento de retrospecção para todos os dispositivos, dizendo que esse tipo de arquivo ele é um arquivo malicioso. Tá? Bom, os dispositivos finais, tendo o AMP, tá? Simultaneamente, o conector do AMP que está nos endpoints vai fazer uma reação de retrospecção e interrompe e quarentena esses malwares detectados. Então, olha só que legal, no dashboard de gerência do Fire, eu ainda consigo visualizar esse comportamento de rede, né? E se eu tiver ainda a solução de endpoint final, automaticamente ele vai bloquear esse malware lá. Ou seja, bateu no firewall, o firewall coletou essas informações, se comunicou com a Threat Intelligence, esses arquivos foram nomeados como arquivos que realmente estão mal intencionados, e aí automaticamente eles já são bloqueados dentro do próprio dispositivo, quando tem o AMP para a produção final. E aí a gente tem ali 8 horas depois do primeiro ataque, o malware ele tenta entrar novamente por um mesmo ponto de entrada original, mas ele já é reconhecido e já é bloqueado já, basicamente no perímetro. Né? Joia? Então, só antes de partir para a nossa demo, fazer um overview bem rápido aqui, mais 2 slides, né? Falando um pouquinho das soluções. Então, a gente tem, assim, soluções desde pequeno porte até grande porte, a gente vai desde o 5506, né, o 5508, o 5516, que aqui a gente tem de pequeno a médio porte, né, esses firewalls, todos eles funcionando, podem ser funcionados só em modo ASA ou com o sistema com o código unificado, que é o FTD. Né? Aqui a gente já tem uma linha, tá? Uma linha ainda que está saindo, mas ela também pode ser utilizada o Firepower com o código unificado, que é o 5525.45555, tá? A gente normalmente faz um estudo para o cliente que tem o 5545 em ASA e quer utilizar o Firepower, a gente faz um estudo para verificar se vale a pena ou não, dependendo dos custos, né? Ou dependendo do fim de vida da solução, que já estão apontados. Tá? E aí você pode migrar para essas linhas 21 aqui. Né? Elas vieram para substituir essa linha de cima. Né? E também elas já podem, esses caras aqui já vêm integralmente com o FTD, porque essa linha, tá? Você vai colocar um HD dentro do dispositivo e para subir o Firepower. Tá? Essa linha não, essa linha ela já vem pronta para usar o código unificado FTD, mas também, dependendo de muitos projetos, né, você pode utilizar somente ASA, tá? Mas esses caras aqui já vem já com FTD, não é preciso botar disco nem nada, ele já vem com o sistema operacional já totalmente unificado, tá? E a tendência é que essa linha desses 3 dispositivos migrem para essa linha 21.
Aí nós temos aqui a linha 41, né, que é voltada para data center, uma linha que já suporta o empilhamento em cluster, por exemplo, tá? Tem uma alta capacidade de performance, né? Nós temos o 558X, na realidade já tem o fim de vida anunciado dele, né? Tem equipamento que só tem asa, mas para transformar em Firepower, como naquela figurinha inicial que eu trouxe, precisa colocar o segundo chassis aqui, um com Firepower e outro com asa. A única coisa é que esse cara aqui não aceita o código unificado FTD, que é o código novo, né? Mandando para vocês totalmente unificado. Então, mas aí a gente vai utilizar em projetos sempre essa linha aqui, né? Principalmente o 5508, 5516, linha 21, né? E linha 41 e depois a linha 9300. Nesse caso aqui, há uma possibilidade de fazer migração, mas precisa ser estudado por questões de custo-benefício, até por causa de fim de vida do equipamento. Então, tem solução desde pequeno porte até soluções para data center, todas essas aqui utilizando o Firepower com o código unificado. E aqui a gente tem uns números, né, rapidinho. Então, a gente tem aqui as plataformas 5506, né, começando com 125, né, e indo aqui a linha maior da linha 21, que vai a 8 GB, depois a linha 41, que é até 24 GB, e aí a gente entra no chassi que vai até 133 GB, né, e uma quantidade muito grande de sessões, né. Então, a ideia, o meu papel aqui é ajudar vocês a tenderem a fazer esse tipo de migração, né, da linha ASA para Firepower, tá? Agora eu vou passar rapidamente pela carinha do sistema de gerência, né, do Firepower, para mostrar para vocês o que dá para a gente fazer aqui, né, e como. Quem já está acostumado com ASA vai ver uma grande diferença da solução, né? Vamos lá. A gente tem aqui, pessoal, a carinha da solução, né, de Firepower Clear Defense, que é o código unificado, que está dentro de qualquer uma daquelas plataformas, tá? Então, toda a administração, né, de camada 3, camada 4, camada 7, inspeção, proteção avançada de malware, enfim, é tudo gerenciado por aqui. Então, a gente tem aqui no primeiro dashboard inicial, né, alguns dashboards para ter uma visibilidade do que está acontecendo. Então, a gente tem aqui as informações de rede, né, as top aplicações web, né, sendo vistas na rede, sendo utilizadas, tráfego por risco. Então, tem umas diversas características aqui. Esses quadros aqui você pode mudar e pode acrescentar mais UIDs também. A gente tem um quadro de ameaças aqui, depois de eventos de PS. Então, por exemplo, eu tenho aqui um indicador de compromisso para o host, eu tenho esse indicador de compromisso, onde eu tenho aqui o nível de impacto 2, eu tenho malware detectado, impacto 1. Então, são eventos que eu preciso analisar. Então, eu vou lá, entro no host e vou analisar esses eventos, né? A gente tem alguns outros eventos de PS, ameaças de malware detectadas, quantidade de ameaças de malware, né? Então, é totalmente gráfico, né? Aqui informações só de PS, status do dispositivo, de geolocalização, então uma série de informações. Aqui ainda não é reporte, pessoal, isso aqui seria monitoria, né? A gente tem uma tela com panorama geral do que está acontecendo em termos de comportamento de rede, de ameaças e eventos de PS, né? Que a gente consegue visualizar por aqui, tá? Então, por exemplo, os principais atacantes que foram detectados no IPS, as origens, né, desses caras, os principais alvos dentro da minha rede, né, os eventos de IPS que droparam, né, que foram protegidos, tá, os eventos de IPS por impacto aqui, né, que eu tenho listado, depois status do dispositivo, como é que está a carga de CPU, memória, enfim, então a gente consegue ter toda uma visualização do status positivo, informações de geolocalização, né, eventos por país, por origem, né, de país, né, por continente,
por destino de país, por destino de continente, enfim, você consegue ter toda essa visualização a nível gerencial. Isso é só um resumo, né? Mas existe uma série de informações aqui que você consegue visualizar rapidamente o que está acontecendo no teu ambiente, tá? Assim, eu gosto de mostrar basicamente ali 4 coisas dentro do ambiente. Realmente a gente tem aqui, passaria uma tarde, talvez até mais, né, para mostrar todas as informações que a gente tem. Eu vou passar aqui nas principais, né, que eu acho que são as principais aí para o pessoal conhecer um pouquinho, né? Que seria a questão de análise. Então, além da questão dos dashboards prontos, a gente tem aqui uma análise em termos de contexto, né? Que é o que? Aqui a gente tem informações pontuais de eventos, mas eu tenho depois aqui informações pontuais a nível de contexto. Eu pego 2 ou 3 informações e faço uma análise, né? Além disso, depois a questão de criação de política, que é importante mostrar mais um pouquinho da questão de análise no mal. Então, ele está trazendo essas informações de contexto Explorer, e aqui a gente começa a correlacionar algumas informações. Então, eu posso mostrar a última hora, os últimos 7 dias da semana. Essa é uma tela bem legal, porque ela mostra aqui o nível do tráfego que está passando, né? Correlacionando com as questões de eventos. São eventos de alto risco, né? Então, a gente consegue, por exemplo, ver quantos eventos eu tenho num certo período. Então, a gente consegue rapidamente localizar isso. E a gente consegue depois ir adicionando filtros, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho os indicadores de compromisso baseados em impactos. Eu tenho aqui tudo de impacto 2 e impacto 1. Impacto 1 é algo que eu tenho que averiguar. Eu posso clicar aqui e adicionar um filtro. E aí ele vai trazer para mim só os indicadores de impacto 1, que são aqueles dispositivos que eu preciso investigar, qual eu detectei um ataque, e realmente esse ataque vai fazer um estrago naquele dispositivo, porque aquele dispositivo pode estar vulnerável para tal. E aqui do lado ele vai trazer os hosts, né, que estão relacionados a esse nível de impacto. Olha aqui, lembra da informação que eu passei de uma das funcionalidades que a plataforma possui? Né? Isso é uma coisa que não tinha no ASI, é uma coisa que não tem nos outros players de Next Generation Firewall. A gente consegue ter uma visibilidade da quantidade de sistemas operacionais que estão rodando dentro da rede. Então, por exemplo, eu consigo, se eu quiser saber só os dispositivos que têm Linux, eu venho aqui e adiciono esse filtro, ele vai trazer para mim esses endereços. Eu posso ir fazendo esses filtros aqui. E percebam quantos sistemas operacionais e versões foram identificados. E aí a gente vai fazer essa correlação dos ataques com esse tipo de dispositivos. A gente tem aqui também o valor de tráfego por origem, né, de IP, né, por usuário. Né? Depois a gente tem aqui algumas outras informações, né, que são as aplicações, sejam formato da aplicação ou, por exemplo, a aplicação cliente ou a aplicação web que estão em uso, né, e consigo ver os eventos. Então, selecionei aplicações web, aqui eu tenho o tráfego versus o risco da aplicação. Então, lá naqueles dashboards primários, a gente tinha as informações pontuais. Aqui é o que a gente chama de contexto explorer, ou seja, a gente vai fazer uma exploração, né, em informações mais contextuais. Ou seja, por exemplo, eu vejo a minha aplicação e vejo aqui também o risco que eu tenho associado. Eu posso clicar nessa aplicação e fazer um filtro, por exemplo. Né? Eventos de IPS por aplicação. Né? Então, eu tenho aqui essas aplicações que eu consigo fazer esse filtro. Aqui eu tenho alguns detalhes. Né? Depois a gente tem aqui informação de Security Intelligence, ou seja, são consultas feitas dentro da nuvem de segurança da Cisco, onde eu consigo ter várias informações dos domínios, né, que estão utilizando mais tráfego. Né? Eu tenho aqui os eventos por origem, destinos, os eventos aqui por IPS, então são várias informações que eu tenho, né, nessa única tela de gerência. Também aqui os arquivos que estão mais rodando na rede, os top arquivos que estão rodando na rede, os tops host guiando os arquivos e os top malwares detectados. Né? Então eu vejo os principais malwares detectados aqui. E para a gente ter um panorama de geolocalização, como é que está a minha conexão com outros países, e aqui eu percebo que
às vezes tem serviços que os usuários estão acessando em algum tipo de país que não estão fora, países que podem trazer algum tipo de comunicação indevida para a empresa e que estão fora da política de uso da empresa. Informações de URL, enfim. Então, toda a parte de contexto aqui que é interessante. Vamos fazer um pouco de policy, vamos fazer um exemplo de política, né? E aí a gente lembra como que eram feitas as políticas no ASA, e a gente vai ver aqui que é bem diferente, né? No Firepower, como que eu faço as políticas, por exemplo. Eu só abri uma das regras, né? Então eu tenho uma regra aqui. Digamos que eu vou adicionar uma regra, né? Digamos que eu queira permitir algumas redes sociais, né? Então eu posso permitir, como eu posso só monitorar ou bloquear esse tipo de aplicações. Então olha só como é que eu faço uma regra, né? Totalmente bem usual aqui, ó. Eu pego, por exemplo, a minha rede interna, né, para minha rede externa. Eu poderia botar DMZ também aqui, né, mas eu estou fazendo uma regra, minha rede interna para externa, digamos que aqui é minha LAN e aqui é minha internet, esse nome você mesmo que coloca. Network, aí eu tenho meus objetos criados, e eu posso colocar qual a network específico, ou por geolocalização, né, ou deixar qualquer uma, né. Eu posso colocar tags de VLAN, que estão associadas a essa regra, e posso fazer, por exemplo, aqui, uma regra para o grupo de usuários, quando eu estou usando aquela integração com ICE, por exemplo. Deixa eu ver se eu tenho guests aqui. Deixa eu selecionar uma rede específica. Ó, vou botar aqui guest. E adiciono essa regra. Tá? Então, uma regra de redes sociais, onde eu vou permitir para os usuários acessarem essas redes sociais, e é um grupo de usuários guests. Essa identificação pode ter integrado junto com o Cisco ICE. E aqui eu vou colocar as aplicações. Eu posso criar alguns que a gente chama de application filters, né? Onde eu posso vir aqui e pegar o tipo de aplicação. Né? Eu posso botar social. E aqui eu tenho social network. No momento, percebam que aqui eu tenho 3.498 aplicações. Se eu botar Facebook, por exemplo, né, ele vai trazer para mim aqui o Facebook. Eu clico aqui e jogo para o lado. Pô, mas como eu quero todas as aplicações de redes sociais, eu posso vir nesse primeiro filtro aqui, ó, Social Network. Percebo que existem 202 Social Networks. E eu jogo para o lado de cá. Né? Mas digamos que eu quero bloquear isso aqui, né? Eu vou bloquear isso aqui e vou botar também tráfego P2P. Eu venho aqui, peer-to-peer, jogo para lá. Entendeu? Ah, mas eu não quero só peer-to-peer, eu quero o Dropbox, por exemplo. Eu posso vir aqui e botar o nome da aplicação. Ah, deixa eu tirar o filtro, né? Tem algum filtro aplicado aqui, peraí. Vamos tirar esses filtros aqui. Tinha um filtro ativado aqui, que era para social, né? Opa! Então, vamos tirar esse filtro. Vamos trazer todas as aplicações. Eu vou botar aqui o Dropbox, por exemplo. Perceba que eu posso ainda botar Dropbox, download, upload ou todo o Dropbox. Beleza, então botei todas essas aqui. Né? Mas eu vou trabalhar no modelo positivo. Eu vou permitir que esses usuários só acessem redes sociais. Beleza, coloquei lá todas as redes sociais. Eu poderia ainda botar, né, a aplicação numa rede social ou a subaplicação. Por exemplo, no Facebook, né, a gente tem lá like. Eu quero permitir like, né? Eu posso bloquear as outras, enfim. Mas ele já está aqui dentro. Portas, eu posso definir a porta
posso deixar qualquer controle de porta. Posso aqui colocar meu filtro de URL também, né? Então eu posso numa única regra botar o filtro de URL ou botar a aplicação de filtro de URL. Faria sentido se eu botasse a aplicação URL, mas eu posso selecionar aqui as categorias de filtro de URL, né? Quando integro com a ICE, existe uma configuração chamada SGT, que eu posso integrar com um SGT, que é Security Group Tag, que é um controle que o ICE consegue fazer dentro da rede switches. E aqui no final, como eu estou liberando aquelas aplicações de redes sociais, eu posso ligar o quê? O meu IPS. Posso ligar também o meu controle de arquivo. E salvo minha regra. Ou seja, eu vim aqui, botei a zona, botei as redes, botei os usuários, selecionei as aplicações, permiti e botei as minhas regras aqui. Né? Bom, digamos que eu fosse bloquear, posso bloquear, e aí eu já desligo meus controles. Não faz sentido eu inspecionar, né, aquelas aplicações ali que eu quero bloquear, como, por exemplo, P2P, se for o caso, né? Tá? Então, botar o nome certo, né, pessoal? E passar para cá. Nesse caso, estou fazendo uma regra, meus usuários guest não podem usar social network nem peer-to-peer, por exemplo. Ou só peer-to-peer, por exemplo. Né? E aí eu vou lá e bloqueio. Como eu estou bloqueando, eu não preciso ligar meus controles. Vou inspecionar o que se eu já estou bloqueando antes. Né? Então, fica bem simples fazer uma regra, né? Bem diferente que a gente está acostumado aí. Cisco ASA, né? Beleza? E aqui, só para a gente encerrar, né? Tem muita coisa que eu poderia mostrar para vocês, mas queria só mostrar aquela questão da análise de malware que eu botei, que eu mostrei na apresentação para vocês, que é a análise de malware. Então, você vem aqui em parte de análise de malware, você traz aqui essas informações, você pode clicar em algumas das informações ali, para você ver a trajetória desse tipo de malware. Então, a gente pode ver um malware que foi bloqueado, né? E aí ver qual foi os dispositivos de rede que esse malware passou anteriormente, enfim. Tendo esses dispositivos junto com o AMP, eles vão tomar com o AMP para endpoints, né, que você instala no endpoints, que é uma outra solução da Cisco que tem, de EDR, pode bloquear automaticamente. Mas se tiver só o firewall de próxima geração, ele vai te mostrar as informações com visão do perímetro. Então vamos pegar, por exemplo, aqui os malwares recentes descobertos. Vamos pegar, por exemplo, aqui esse primeiro aqui. Tá? Vamos entrar aqui e ele vai trazer as informações desse tipo de malware. Então esse malware ele tem um hash, né? Ele tem aqui as informações que ele é um arquivo binário, foi categorizado como executável, né? Ele está trazendo o resto das informações, tá? E ele vai trazer ali a primeira vez que ele foi visto, a última vez que ele foi visto e as informações de trajetória desse cara. Perceba que aqui embaixo a gente tem uma legenda, né? Então, toda aqui nós temos uma legenda que aconteceu, né? Se o cara é desconhecido, se ele foi transferido, se ele foi bloqueado, se ele é um malware, se ele foi limpo, né? Se foi executado, se foi escaneado, se foi quarentenado. Ele traz essas informações aqui. Deixa eu pegar um outro aqui que ele está demorando a trazer essas informações. Eu estou num ambiente remoto, pessoal, num ambiente de remoto, então demora um pouquinho trazer. É um ambiente totalmente virtual, né? Com sistema de gerência virtual, com firewall virtual. Ele está demorando um pouquinho trazer essas informações aqui. Tá? Então, exatamente o que eu quero mostrar para vocês aqui é aquilo que eu mostrei lá no fórum. Então, é uma diferença muito grande, onde a gente consegue, por exemplo, ter uma visibilidade, não só se foi bloqueado porque era crítico e tal. Pô, ele foi bloqueado, era crítico, mas que hora que ele entrou e se ele se propagou para algum lugar. Né? E também tem uma assertividade muito grande na questão de indicadores de compromisso
focados aí em cima dos sistemas operacionais do próprio dispositivo que está sendo atacado, né? Deixa eu ver aqui um outro tipo de arquivo. Esperar ele trazer. Aqui eu trouxe mais rápido. Então a gente consegue fazer download desse arquivo, né? A gente pode analisar esse tipo de arquivo, né? A gente pode ver a composição desse tipo de arquivo, tá? A gente tem algumas informações desse tipo de arquivo que ele é classificado como malware. Primeira vez visto, última vez visto. Percebam que a primeira vez foi numa máquina, né? A última vez foi em outra, né? Teve 84 contagens de eventos e foi visto em 76 hosts. Então perceba que quando eu clico nesse host aqui, ó, ele mostra para mim que esse arquivo foi visto a primeira vez às 8h42, dia 10 de dezembro, né? Que esse cara foi feito um download via HTTP, tá? Desse IP para esse IP aqui. Aí depois aqui, ó, houve uma transferência, né? Do IP 185 para o IP 10. Aqui eu tive uma outra transferência, né? Do IP final 14, né, para esse IP público, né? Enviando informações. Então aqui a gente vai trazendo essa trajetória e ver todos os dispositivos que foi infectados. Agora, por todos os dispositivos dentro da minha rede local que estão conectados e foi sinalizado, se ele tendo o AMP para dispositivo final trabalhando em conjunto com esse cara, a gente consegue ter uma visualização, né, do que aconteceu e de que a gente consegue, como é que está a movimentação lateral desse cara aí, né? Então é muito, muito legal realmente a gente ter essa trajetória, né, de tudo que aconteceu dentro do meu ambiente, seja só com o file para ver a partir do file, seja depois uma composição do file com um AMP para network, o AMP para endpoint, né? Bom, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Eu queria trazer um pouquinho, né, dessa evolução aí de uma plataforma para outra, né, para que vocês pudessem entender, né, as diferenças entre uma solução ASA, Firepower, o que precisa ser feito para a migração, né, e entender quais são os benefícios, né, as vantagens de ir para uma solução Firepower atualmente. Então, ou você tem a opção de migrar, depende tudo de uma análise que a gente ajuda os clientes a fazer, né, ou você implementar a solução nova no ambiente, tá? Fica aí meus contatos, pessoal. Eu agradeço aí pela participação de todos, tá? E fiquem à vontade aí, mandar e-mail, me ligar para a gente ajudar vocês a conhecerem um pouquinho mais da solução, tá? Qualquer dúvida, vocês possam mandar algum e-mail aí também.